Eu fiz de propósito, vocês me perdoem, é só para a gente já ir entrando no clima, porque a empolgação aqui tem que estar lá em cima, não é mesmo, Val? É isso, né? Então vamos lá, de novo, vou falar um boa tarde bem animado e eu quero essa resposta de vocês, hein? Tá certo? Vamos lá, boa tarde! Agora sim! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos à nossa Arena Inovação. 17ª edição da Naturaltech, é uma alegria estar com vocês. Meu nome é Luana Campos, podem me chamar de Lu. Estou como mestre de cerimônias na facilitação dos conteúdos aqui da nossa arena, que é Orgulho em Nutrir, que é um dos princípios da Naturaltech. Sem mais delongas, porque a gente já está um pouquinho atrasado, quero chamar ela que vai introduzir o curso de Nutrição Funcional, do campo à prescrição nutricional. Vem para cá, então, a nossa moderadora, a nossa primeira palestrante, Valéria Pascoal, maravilhosa! E a Valéria vai chamar os próximos e próximas facilitadoras aqui desta arena. Val, puxa, contigo. Que alto astral, hein, gente? Fala para mim. Que presente é esse? Deixa eu te falar. Temos ponteira para passar os slides? Temos sim. Val, só um minutinho. Vou aproveitando por água também. Opa. Tá ótimo. Aqui, ó. Para frente, para trás, e aqui é para frente, para trás, e aqui é a ponteira. Ótimo. Excelente. Então, boa tarde todos e todas. Que gostoso, né, ter vocês aqui conosco para conhecer um pouquinho mais quem não conhece a nutrição funcional. E quem já conhece, aprofundar um pouco mais os conhecimentos. Aliás, era legal eu conhecer um pouquinho vocês. Quem daqui já fez a pós-graduação da VP? Olha, você fez e é professora, né? Então já está junto, né? Nutricionistas presentes, levantam a mão. Grande maioria. Estudantes de nutrição? Então, vamos lá. Então, que gostoso falar para vocês, alguns que conhecem, outros não, mas a gente está aí discutindo, peraí, eu passo para cá, passo para cá, para a gente discutir um pouquinho todo o raciocínio da nutrição funcional, e aí vocês vão entender a importância desta feira que vocês vieram conhecer, alguns, ou até reviver, né, com a visita de vocês, mas a importância que essa feira tem e a dimensão que ela vem ganhando ano a ano, mostrando toda essa conexão da gente ter mais possibilidade de levar saúde com vitalidade positiva para todas as pessoas. A nutrição funcional, ela tem um olhar diferenciado relacionado à visão do ser humano e a ligação desse ser humano com a saúde do planeta. E ela tem uma questão muito importante, que é conhecer o indivíduo, né, na sua mais, assim, de uma forma mais profunda, mas verificar que o centro do atendimento do nosso paciente está relacionado à saúde mental, emocional e espiritual. E vocês não imaginam como essa conexão do centro da teia tem a ver com a produção de um alimento bom, limpo e justo, de um alimento onde o agricultor, ele cultiva esses alimentos, mas ele cultiva com substâncias que são saudáveis para ele, para o meio ambiente e para as pessoas que vão se servir desse alimento. Então, só esse grande propósito que nós temos que ter na prescrição de um alimento orgânico é pensar que a gente vai estar na ponta, contribuindo com a saúde do agricultor, com a saúde do planeta e, lógico, com a saúde de todas as pessoas, como a gente vai estar verificando isso aqui agora. Mas a nutrição funcional, além desse ponto central da teia, ela guarda em si vários pontos dessa teia da inter-relação metabólica. Um ponto importante da teia das inter-relações metabólicas se refere exatamente à assimilação. Eu acho que a ponteira não está funcionando, mas está pertinho, está fácil. Se refere à assimilação, que é todo o processo da digestão, absorção, retenção desses nutrientes, mas cuidando muito da saúde gastrointestinal.
E quando que a gente imaginaria que coisas tão pertinho da gente pudessem ajudar tanto nessa questão da saúde gastrointestinal, melhorando muito esse processo de assimilação? Coisas que estão muito perto, né? Como, por exemplo, isso já é uma coisa meio clássica na nutrição funcional, mas pode ser novidade para algumas pessoas, como, por exemplo, o consumo da banana verde. Quando que a gente imaginaria que a banana verde, riquíssima em amido resistente, pudesse ajudar tanto a microbiota nutrindo as boas bactérias intestinais? E os trabalhos avançam dizendo que a melhor forma de consumir a banana verde não é nem a polpa e nem a farinha de banana verde. Olha como ficou mais fácil aí os trabalhos científicos, demonstrando que a forma mais fácil de consumir a banana verde, com maior conteúdo de amido resistente, é você pegar qualquer espécie de banana, congelar, que aí sai o sabor dos taninos, e você utilizar em qualquer preparação. Então, não dá no Brasil para a gente não cuidar da microbiota alimentar com um alimento que é biodiverso e aí, né, no nosso Brasil inteiro é disponível. Agora, a gente vai avançando com outros trabalhos, como eu vou apresentar para vocês. A Ora pronobis, que é uma cactácea, é a única cactácea que dá folhas. A Ora pronobis, ela é riquíssima em substâncias que vão fazer com que o que ela possui, inclusive das fibras que ela possui, ela vai nutrir as boas bactérias intestinais. E olha que lindo, a Ora pronobis, que a gente tem no Brasil inteiro a possibilidade de cultivar, desde a nossa varanda, num quintal produtivo, né, embaixo de um prédio, só grama, que a gente pode ter produção de Ora pronobis nas praças públicas, que tem um alimento que é riquíssimo em proteína, tem o dobro de proteína do que a quinoa, por exemplo, e que a gente pode cuidar de uma doença que está sendo epidêmica, que é a disbiose intestinal, que afeta tudo. Quando que a gente imaginaria que a saúde intestinal estaria ligada com a nossa saúde emocional cerebral, né? A depressão tem uma relação, a esquizofrenia tem uma relação direta do intestino com o cérebro. Então, a Ora pronobis, que além de tudo isso, ela reduz muito a formação da flatulência dos gases. Não tem pessoas que quando de manhã acorda, está com a barriga tipo tanquinho, no final do dia parece que tem 6 meses, 8 meses? O que significa isso? A produção de gases, porque essa pessoa está tendo uma disbiose intestinal. E 10 gramas da farinha de Ora pronobis, os trabalhos científicos demonstram que resolve demais essa questão de gases e de flatulência. Para vocês, então, começar a conectar que cada ponto da teia, nós vamos ter estratégias com alimentos da biodiversidade aqui brasileira. Na integridade estrutural, nós temos o cabelo, né, um cabelo resistente. Agora foi. Uma unha que não seja quebradiça, que seja uma unha forte, não é? É ter a integridade dos meus ossos, dos meus músculos. Quantas pessoas bem assim, precocemente estão apresentando osteopenia e osteoporose? Está uma loucura isso, né? E isso por quê? Porque a osteopenia e a osteoporose, ela está ligada, sim, à ingestão de minerais importantes, como cálcio, magnésio, ter toda uma relação adequada, inclusive, com o resíduo mais alcalino da dieta? Tá. Mas a osteopenia e a osteoporose está diretamente ligado com fatores oxidativos. E as pessoas estão muito estressadas hoje. Então, o estresse oxidativo é no topo. Além disso, elas comem muito mal, que aumenta o estresse oxidativo das reações bioquímicas. E a hora que eu entro com alimentos com compostos bioativos que têm atividade antioxidante, osteopenia e osteoporose fica muito lá para trás, porque eu garanto essa integridade óssea. E em termos de osteopenia, osteoporose e compostos bioativos, não faltam muitos, mas muitos alimentos da biodiversidade brasileira. Nosso país, ele produz 25% da biodiversidade de alimentos do mundo. Olha quantas espécies que a gente tem aqui no nosso país. Mas vocês acreditam que os hábitos alimentares não chegam a 100 a 200 espécies de alimentos? Então, é um universo desconhecido aí que nós vamos ter que cada vez se aprofundar mais. No termos de comunicação, a comunicação envolve toda a relação hormonal. E quantas pessoas com alterações hormonais? Hoje em dia, já virou problema de saúde pública alterações tiroidianas. Todo mundo conhece alguém que tem o hipertiroidismo, tiroidite de Hashimoto. E aí você está com hipotiroidismo, você vai ao médico, e eu posso falar isso porque o meu marido é médico e trabalha muito com essa parte hormonal.
Muitos médicos, não conhecendo todo esse aspecto nutricional, prescreve o quê? Prescreve remédio por T3, T4 e Synthroid para melhorar o trabalho da tireoide. Quando, na verdade, eu teria que estar dando nutrientes e mesmo compostos bioativos, porque a tireoide, ela vai expressar alterações também mediante ao estresse. Olha que interessante. O estresse aumenta a formação de radicais livres. O primeiro sistema antioxidante contra os radicais livres é o sistema da superóxido de dismutase, que é dependente de zinco, de cobre e de manganês. Então, na hora que eu vejo a pessoa com estresse, ela vai roubar muito zinco para modular essa reação bioquímica. E por isso que a gente começa a ver nos pacientes vários sinais e sintomas de déficit de zinco. Os pontinhos brancos nas unhas, que não é mentira nem que vai ganhar presente, é o clássico déficit de zinco. O cabelo caindo, quando que o cabelo cai mais? Não é quando nós estamos estressados? Por quê? Porque o cabelo, a fonte de zinco é importantíssima para fazer síntese capilar. As pessoas comem, não têm uma digestão adequada, a comida para, porque o zinco faz parte do ácido clorídrico, se eu não tenho zinco, eu não tenho uma boa digestibilidade, e vários outros sinais e sintomas, inclusive, às vezes, aquela pessoa que come sal e acha que tem que pôr mais sal, põe porque falta zinco que vai nutrir aí, né, as papilas gustativas do sal. Então, nessa parte da comunicação, nós temos que ter nutrientes e compostos bioativos. Então, não pode faltar alimentos que tenham zinco, alimentos que tenham selênio, que faz parte da enzima deiodinase, que converte o T4 em T3, mantendo níveis adequados de TSH. E aí, quando a gente fala desses alimentos, são muitos alimentos da biodiversidade brasileira que são riquíssimos em zinco e selênio. Selênio até a maioria conhece, já vai falar da castanha do Brasil, não é? Que é muito, muito rica em selênio. Mas a gente tem inúmeros outros alimentos que também têm uma concentração muito, muito alta. No transporte, nós vamos ter aqui o sistema cardiovascular e o sistema linfático, que a gente verifica que muitas pessoas estão com esse sistema comprometido. Muitas pessoas com elevação de LDL, redução de HDL e muitas pessoas com hipertensão. E o pior é que a gente tem aquela pessoa com hipertensão, que também vai ao médico, ele vai cuidar dessa hipertensão, dando remédio para hipertensão, mas ele geralmente trabalha com os diuréticos. E aí, o que o diurético faz? O diurético aumenta a excreção, né, renal de sódio, que é o objetivo até do médico, mas não é só sódio que elimina, ele elimina sódio, elimina um montão de magnésio, de cloro, vários eletrólitos. Só que o magnésio é um mineral que ele tem muitas ações, mas uma grande ação é ele ativar o óxido nítrico, que é a substância vasodilatadora. Aí o paciente está tomando esse remédio para hipertensão, junto com o diurético. Depois de um tempo do tratamento, o resultado para. Você não consegue ter avanço na pressão arterial. Muitas vezes ele volta para o médico e o médico diz que ele criou resistência à droga e que a gente tem que mudar, ele vai ter que mudar agora a droga para voltar a ter esse mecanismo novamente instaurado. Então, para vocês nutricionistas, vocês nunca podem tirar o medicamento prescrito por nenhum médico. Mas o que você tem que fazer se chegar um paciente com você tomando diurético? Você tem que inundar esse paciente de vários nutrientes, mas principalmente não esquecer do magnésio, que é presente nos cereais integrais, é presente nas oleaginosas, ele é presente no peixes e frutos do mar, e é lógico que ele vai ser presente nas verduras folhosas, escuras, porque o magnésio faz parte do centro. Né? Quando a gente fala, vamos lá ver, para a gente melhorar toda essa questão de ter mais clorofila no alimento, clorofila verde, o centro da clorofila é uma molécula de magnésio. Deu para vocês pegarem? Tranquilo? Então, aqui eu tenho que trabalhar sempre aí fazendo essa modulação. E aí vem os alimentos da biodiversidade. Hibisco, várias espécies nós temos de hibisco no nosso país, várias. Mas é um absurdo. O Brasil é o maior produtor de hibisco, vários. Nordeste, meu Deus, quanta vinagreira tem, que faz parte do grupo dos hibiscos. Só que vocês acreditam que o Brasil é o maior importador de chá de hibisco? Não tem alguma coisa aí que está falhando no negócio? Como que um país que tem produção de hibisco em todos os lugares vai importar o chá de hibisco? Então, essa conexão que a gente tem que começar a fazer.
Em relação ao hibisco, tem meta-análise mostrando que o chá de hibisco ajuda a reduzir tanto a pressão sistólica como a pressão diastólica. Olha que fantástico. Está dentro do quintal da gente o hibisco que a gente pode utilizar para modular a nossa pressão arterial. No item biotransformação, é classicamente conhecido esse item como a destoxificação. Acho que todo mundo já ouviu falar no processo de detox. E aí o que acontece? Vocês podem até começar a ter uma outra análise, uma visão diferenciada aqui na feira. Por quê? Vocês podem ver alguns produtos que podem falar que são destoxificantes, mas são lotados de corantes, de aditivos e de edulcorantes. Vocês entenderam a análise que vocês têm que começar a fazer? Porque não é que eu tenho, por exemplo, mais possibilidade de ter alimentos que vão ter lá a couve, ou qualquer uma das brássicas, que vai ter muitos isotiocenatos, que faz processo de detox, que ativa a enzima glutationa, que vai ajudar, glutationa transferase, que vai ajudar no processo de detox. Não é porque eu tenho alguns alimentos que tenham esses nutrientes e compostos bioativos que eles são destoxificantes. Porque, por exemplo, os edulcorantes, todos, a sucralose, a estévia, a sacarina, o aspartame, tudo que vocês ouvirem falar de adoçantes, eles são carregados de xenobióticos que o nosso organismo não consegue reconhecer. E aí ele vai utilizar várias vitaminas, minerais e compostos bioativos para eliminar. Por isso que há cerca de 20 dias, 25 dias atrás, saiu um parecer enorme da Organização Mundial da Saúde contra os adoçantes. E isso me preocupa, por exemplo, aqui na feira, de ver vários, mesmo que não é detox, mas vários produtos, inclusive para atletas, tudo adoçado. Estévia, sucralose. Então, ou a gente começa a entender sobre isso, e as empresas têm que modificar para a gente realmente estar levando saúde, ou a gente fica num ciclo vicioso que a gente se engana pensando que está levando saúde. Então, quando se fala na questão de qualquer relação de alimentos, destoxificante ou qualquer produto, ele não pode ter nenhum tipo de aditivo, corante, acidulante, e também não pode ter adoçante. Fechou, gente? E aí a gente vai sabendo que para detoxificação não é só um suco de couve, com hortelã, com banana mesmo que seja verde, que vai servir para esse processo de detox. Porque para fazer detoxificação eu preciso de mais de 45 nutrientes e compostos bioativos. Então, desde o meu café da manhã, eu tenho que pensar nesse café da manhã, que introdução de compostos bioativos, vitaminas e minerais que vai ter no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde e assim por diante. Porque a maior parte dos compostos bioativos, do grupo dos fenólicos, eles não ficam armazenados no nosso organismo. Eles têm o mesmo clearance da vitamina C, ou seja, eu consumo, 3 horas depois, eu tenho o pico de absorção e vou ter a excreção. Então, eu tenho que inundar o meu organismo com esses compostos bioativos. O outro item que ficou muito conhecido agora na pandemia é relacionado à defesa e reparo. Ou seja, o poder que o meu organismo tem frente a qualquer tipo de vírus, de bactéria, mesmo de estresse, de ter um reparo. Eu tenho esse poder, mas eu tenho que estar muito, muito bem de nutrientes, compostos bioativos e tudo conectado, porque toda a parte de defesa e reparo está diretamente ligada com a parte da integridade intestinal e de eu ter exatamente boas bactérias. Porque o maior órgão imunológico do nosso organismo é exatamente o intestino. Então, quando eu estou bem da questão intestinal, puxa vida, já é uma coisa muito importante. Mas aqui, a defesa e reparo com toda essa relação. E lembrando que a gente não tem microbiota só intestinal. Todo o nosso organismo tem microbiota, inclusive a microbiota cerebral. Tá? Então, a gente tem microbiota aí em todo o organismo. E o último é a energia, que é relacionada ao metabolismo energético e à função mitocondrial. Eu tenho que fazer diuturnamente biogênese mitocondrial. Porque as mitocôndrias, elas são muito importantes para me dar energia, formar ATP, e hoje a gente entra, né, tá direto naquela síndrome do cansaço, não é? É a sociedade do cansaço, as pessoas com cansaço, com dor no corpo, sem disposição,
E aí, o que eu tenho que fazer? Dar nutrientes, compostos bioativos para ativar esse processo de biogênese mitocondrial. E eu brinco, fora a questão que quando eu tenho mais mitocôndrias, eu tenho mais condições de oxidar gordura e meu peso corporal fica mais adequado. E eu brinco que todo dia a gente joga literalmente na lata do lixo um alimento que é um dos mais ricos em quercetina, que é um dos principais compostos bioativos relacionados à biogênese mitocondrial. Que alimento é esse que todo dia a gente joga na casca do lixo? O brasileiro utiliza muito esse alimento. É a casca da cebola. A gente usa a cebola, não usa a casca da cebola, joga no lixo, aí o lixo fica fazendo biogênese mitocondrial, coisa que não dá para fazer, e o nosso organismo não. Então, a partir de agora, a gente tem que começar a usar integralmente os alimentos, inclusive a casca da cebola, e separando, aí você assa aquela casca da cebola, ou se você morar numa localidade mais quente, Bauru, onde eu moro, né, a maior parte do tempo é muito quente, pode secar ao sol, aí você vai fazer exatamente, você vai bater, né, no liquidificador, no processador, vai ficar um pozinho que você pode fazer, por exemplo, um sal aromático, ou jogar esse pozinho mesmo nas preparações. Tranquilo? Então, esta é a noção que eu começo passando para vocês, relacionadas ao raciocínio da nutrição funcional. E um aspecto ligando ao outro, que liga ao outro, que liga ao outro. Então, se a pessoa ela é uma pessoa estressada, aumento de cortisol, e infelizmente, o cortisol é uma das substâncias que mais nutre as más bactérias intestinais. Então, quer ter desbiose intestinal? Seja estressado e ainda para aliviar o estresse vai tomar um cafezinho ou um chá com açúcar. Açúcar é outro alimento que nutre as más bactérias intestinais. Tranquilo o raciocínio? Então, vamos seguir. Quando nós falamos de tudo isso, ó, os compostos fenólicos, vocês vão ver que em todos os pontos da teia eu tenho justificativa científica e depois a gente tem que ver como que vocês vão estar recebendo a aula, a gente depois discute aqui como vocês vão estar recebendo para vocês ficarem com os slides, mas vocês vão ver que em todos os pontos da teia, os compostos fenólicos vai ter ação. Vai ter ação antioxidante, como eu falei, da quercetina, vários compostos processos de detoxificação, vários relacionados à melhor pressão arterial, a diabetes e assim por diante. Então, compostos fenólicos aqui lotados. Só que a gente vai verificar que eles são essenciais, mas que a ingestão do brasileiro está muito baixa. Eu peguei o Guia da Alimentação da População Brasileira, que é um guia já super avançado, e fiz o cálculo do que o guia propõe em termos de ingestão de compostos fenólicos. Por que região? Região norte, café com leite, tapioca, o nordeste, cuscuz com leite, café com leite, e fiz o cálculo de cada um. E a gente pode perceber que em todas as regiões, o máximo de ingestão de compostos fenólicos que teve foi na região sudeste, chegando próximo de 120. Só que isso, gente, é muito pouco. Todos os trabalhos científicos em termos de prevenção, de efeitos clínicos mais saudáveis, mostra que a gente teria que ter uma ingestão de no mínimo 600, o ideal é acima de 1.000 miligramas de fenólicos por dia. Aí, o que eu fiz? Eu peguei cada cardápio de cada região, e vocês vão poder ter essa vivência conhecendo essa feira, e fui pelos biomas brasileiros, pelas regiões brasileiras, colocando os alimentos da biodiversidade brasileira. Então, lá no norte, o camu-camu, a manteiga de cupuaçu, aqui a castanha do Brasil, que é o certinho, o ariá, o feijão, a farinha de babaçu, que é um dos alimentos que tem maior concentração de compostos fenólicos, analisado pelo nosso instituto. E aí a gente passa de nem 100 miligramas para 1.651 miligramas de compostos fenólicos. A mesma coisa acontecendo na região nordeste. O cacau, a mandioca, aqui não é correto falar azeite de licuri, mas o óleo de licuri, a gente tem o governo da Bahia com as cooperativas aqui para vocês conhecerem o licuri. Ele não pode ficar fechado no estado da Bahia, é um alimento para o Brasil inteiro. A chaia, o inhame roxo, a palma, que muitas vezes no próprio Nordeste, onde a gente tem aí uma grande produção de palma, as pessoas têm preconceito em consumir as cactáceas.
Sendo que em outros países, por exemplo, o México, as cactáceas, elas são valorizadas e elas são encontradas para comprar em grandes supermercados. E aqui no Brasil, por toda uma história lá no passado, né, de fome, ela ficou assim mais designada para alimentação animal, mas quem está perdendo com isso é o ser humano, porque a gente tem meta-análise de cactácea e a questão do diabetes. Meta-análise. Para vocês verem quanta coisa que a gente tem, que a gente desperdiça. Enfim, com essas inclusões aqui na região Nordeste, a gente passa de menos de 100 miligramas para 2.202 miligramas de ingestão de compostos fenólicos. E isso foi acontecendo. No Centro-Oeste, Pitanga do Cerrado, Pequi, Ufizales, Aroeira, Raspa de Buriti, vai para 1.400. No Sudeste, aumentando para 600. Na região Sul, para 2.174, colocando aí a questão de alimentos muito clássicos, né? Como o próprio pinhão, que é um alimento riquíssimo. O pinhão, para vocês terem uma ideia, o pinhão, que mesmo nós aqui do Sul, do Sudeste consumimos, o pinhão é um dos alimentos mais ricos, sabe? Em qual composto bioativo? Em catequinas. O pinhão tem mais catequinas do que o chá verde que tanta gente orienta tem. Quando que a gente ia imaginar que um pinhão dessa festa junina pudesse ter um efeito tão antioxidante? Então, esses são os conhecimentos que a gente tem que realmente ir avançando e chegar aí. Deixa eu ver que agora aqui não foi? Foi. Então, nós temos, deixa eu ver passar aqui. Então, nós temos trabalhos muito importantes. Esse trabalho é a tese da doutora Renata Alves, que ela faz parte do comitê, do Centro de Pesquisa da VP Científico, foi a tese de doutorado dela, onde ela avaliou mais de 34 mil brasileiros pelo último POF e avaliou como que estava a ingestão efetivamente em todas as regiões dos compostos bioativos. E o que ela avaliou? Aquele foi o cálculo que eu fiz. Mas no trabalho de doutorado da Renata, o que ela observou? Um consumo máximo médio de 364. Muito abaixo de vários outros países, né? Japão e Polônia aí ganhando em grande quantidade. E aí, o que foi discutido relacionado, eu não vou entrar nos detalhes da pesquisa, mas o que foi discutido relacionado a todos esses alimentos? Foi discutido uma coisa básica. Sabe o feijão, que é um alimento clássico do brasileiro? O feijão está diminuindo cada vez mais o consumo do feijão. Só que o feijão é um dos alimentos que mais trabalho científico tem relacionado a doenças crônicas degenerativas. Trabalhos mostrando redução da inflamação, aterosclerose, síndrome metabólica, com vários outros impactos. E aí o feijão, ele faz todos esses efeitos porque ele tem proteína. A gente sabe que o feijão tem proteína, que o feijão tem ferro, isso a gente já conhece. Só que o feijão é um dos alimentos mais ricos em compostos bioativos. Olha a concentração de diferentes compostos bioativos do grupo dos fenólicos que o feijão tem. E é verdade que se o feijão tiver uma coloração um pouco mais intensa, ele vai ter uma concentração maior de compostos bioativos. Como, por exemplo, o feijão preto, muito mais rico em antocianidinas, mais grupo dos fenólicos. O vermelho também tem mais antocianidinas, mais grupo dos fenólicos. Mas a análise do feijão gandu-andu, que é assim, gente, ele dá de uma forma abundante nesse país, inclusive no semiárido brasileiro. O feijão gandu, além de ser um alimento riquíssimo em proteína, é um dos alimentos mais ricos em compostos bioativos. E tendo na sua composição fibras importantíssimas, como o cajunus lactona. O nome científico, né, da planta, do feijão gandu, é cajunus. Então, ele tem em si um pré-biótico fantástico para a gente poder aí utilizar para modulação da nossa disbiose intestinal. Fora essa questão do feijão, que ele é muito importante, o que a gente tem que analisar? Que a ingestão realmente está baixa, e aí a gente começa para alguns desfechos clínicos. Então, por exemplo, no Brasil a gente já colocou que essa ingestão é bem abaixo, né, do que poderia ser, que a gente teria que estar aumentando, vou só passar um pouquinho mais rápido aqui. E aí, o que a gente tem, só não está me ajudando a passar na velocidade que eu preciso, mas vamos que vamos. Será que eu estou apontando? Isso. E aí, o que a gente começa a ter?
Esse aumento da ingestão dos polifenóis, eles levam a desfechos clínicos importantes, para vocês terem uma ideia da dimensão de mudanças básicas que pode afetar na saúde das pessoas. Então, por exemplo, esse trabalho da Delancet, que foi um trabalho de mais de 53 mil participantes e acompanhados por 21 anos, mostrou exatamente que o consumo dos flavonoides, a partir de 1.000 miligramas, ele vai cada vez reduzindo mais a possibilidade do índice de doenças cardiovasculares, inclusive a aterosclerose. E esse trabalho, aí já foi do British Journal, ele mostra que a avaliação da associação entre o consumo de flavonoides e o risco de acidente vascular cerebral, AVC, que está muito intenso na nossa sociedade, um incremento de 100 miligramas no consumo de flavonoides, 100 miligramas, fazendo a redução de 9 vezes a redução do risco de acidente vascular cerebral. E isso também vai acontecer, e aqui a gente tem vários alimentos na nossa biodiversidade, olha que eu falei do feijão, tem o cacau, tem um monte de alimentos que a gente pode aí realmente estar utilizando. E esse trabalho, E esse trabalho aqui, ele foi relacionado ao risco do consumo, a diminuição do risco do diabetes tipo 2 com o consumo dos polifenóis. E foi uma revisão sistemática e meta-análise de 18 estudos prospectivos. E o que ele chegou à conclusão? Que o incremento de 600 miligramas por dia no consumo de ácidos fenólicos reduz em 34 vezes o risco do diabetes. Então, acho que dá para a gente contextualizar que está exatamente nas nossas mãos, né, a gente conseguir fazer essas mudanças pelos alimentos que nós temos aqui da biodiversidade. E por isso que até anteriormente eu estava conversando com o pessoal da Bahia, do projeto que a gente desenvolveu aí nesses últimos 4 anos, que os alimentos da caatinga, do semiárido brasileiro, pelas pesquisas do Instituto VP, demonstrou que os alimentos da caatinga, seja Arapronobis, umbu, licuri, todos esses alimentos, são os que possuem maior concentração de compostos fenólicos. Porque vocês imaginam um alimento ficar 5, 6 meses, 8 meses, 9 meses sem água? Umbu, por exemplo. Você entendeu? É essa briga que ele tem com essa questão do próprio clima que vai fazendo ele se tornar resiliente. E olha que traz para o nosso consumo um alimento com concentrações altíssimas de compostos bioativos. E quando a gente está relatando tudo isso, é porque está muito preocupante, gente. As doenças do sistema nervoso central, do cérebro, está assim demais. É Alzheimer aumentando, é Parkinson, é depressão, é esquizofrenia. E em crianças e adolescentes, cada vez aumentando mais hiperatividade, déficit de atenção e autismo. Está uma loucura. Então, a gente tem que pensar que o cérebro, uma grande parte do cérebro, é pura gordura. E é onde fica armazenado todos os xenobióticos, todas as substâncias estranhas. Os agrotóxicos ficam armazenados aonde? No cérebro e no tecido adiposo. Então, esses agrotóxicos, eles começam a fazer reações oxidativas, gerando inflamação. E aí, alterando muitas questões importantes, né? Desde diminuir a parte mesmo de você ter um mecanismo de defesa antioxidante, até, infelizmente, ter morte de células cerebrais, ter apoptose de células no nosso cérebro. Então, vamos lá, que a gente tem que trabalhar muito com alimentos aí da nossa biodiversidade. Essa lâmina, ela é do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. Embora aqui nós tenhamos poucos nutricionistas funcionais, mas eu convido todos vocês a conhecerem o Instituto, já se filiarem ao Instituto, porque o material que o Instituto, quando você já se filia, disponibiliza para vocês já vão ter assim, uma imersão enorme. Essa lâmina foi feita pela doutora Neiva Souza, que daqui a pouquinho vai palestrar com vocês sobre crononutrição. Não sei se a Neiva já chegou, mas ela vai estar palestrando aqui para vocês. E ela fez um resumão. Muitas coisas eu já coloquei para vocês. Agrotóxicos, betais tóxicos, tudo impedindo aí uma saúde cerebral. Mas olha o que a gente então começa a apontar. A presença dos fenólicos da biodiversidade melhorando demais. E aí começa a falar de frutas,
de punk, como a capuchinha, a Ora Pronobis, a Beldroega, que faz parte do grupo Beldroega, Beldroegão, Major Gomes, porque são alimentos riquíssimos em ômega 3. E o ômega 3, além de um monte de compostos fenólicos, eles são fundamentais para a saúde cerebral. Então, olha só que lâmina assim, maravilhosa. E aí, quando a gente vem para a questão dos orgânicos, eu peço para vocês terem esta referência, esse slide na cabeça de vocês para o resto da vida de vocês. Porque nesse slide vai demonstrar que os alimentos orgânicos, eles têm maior quantidade de compostos bioativos. E é o que eu posso falar dos alimentos orgânicos. Eu posso falar dos alimentos orgânicos que eles têm maior quantidade de compostos bioativos, vitamina C, beta-caroteno e vitamina E. Eu não posso falar dos alimentos orgânicos que ele tem mais cálcio, magnésio, cobre, zinco, porque os trabalhos não são consensuais nesse sentido. Então, a gente tem que ser super assim. O que a referência traz, o trabalho, a gente tem que socializar com vocês. Mas que ele tem mais quantidade de substâncias importantíssimas, inclusive ômega 3, ele tem. E o alimento que é o clássico, o convencional, ele vai ter mais pesticidas, se for uma produção animal, mais antibiótico. E, infelizmente, os alimentos convencionais têm uma concentração muito, mas muito grande de cádmio. Mas, Valéria, o que é o cádmio? O cádmio é um metal tóxico que faz N reações, aumentando o estresse oxidativo e que está presente, sabe aonde? No cigarro. Um dos grandes motivos da gente ficar em cima dos pacientes para ele largar esse hábito suicida do fumo é porque ele é riquíssimo em cádmio. O cádmio faz o quê? Ele vai fazer a inativação do óxido nítrico. Lembra do óxido nítrico, que é aquela substância vasodilatadora que vai deixar o sangue fluir? Por isso que o fumante não tem risco de infarto do miocárdio. Não é um grande, né? Câncer de pulmão também, mas às vezes morre antes de infarto do que o câncer de pulmão. E vocês imaginam que todo dia as pessoas que ingerem alimentos com os agrotóxicos estão ingerindo um montão de cádmio. Por isso que na conduta do nutricionista, a conduta número 1 na prescrição do nutricionista, não é só o do nutricionista funcional, mas de todos os nutricionistas, a conduta número 1 deve ser a prescrição dos alimentos orgânicos. Aí vocês vão falar para mim, puxa, mas como que eu vou prescrever esses alimentos orgânicos sendo uma nutricionista da prefeitura lá de, sei lá, de Piratininga, que eu moro? Como que eu vou prescrever alimentos orgânicos? Como a gente vai conseguir comprar esses alimentos orgânicos? Eu trabalho no hospital, como que eu vou conseguir comprar com o custo que eu tenho ou em refeição coletiva? Aí que começa a nossa discussão. Nós temos que conectar o campo que produz esses alimentos com os nossos planos alimentares e aonde a gente está trabalhando como responsável técnica. Como eu tenho uma vivência de mais de 12 anos na agroecologia, eu posso falar para vocês, assim, de falar com todas as letras. O que está faltando é a conexão de vocês, nutricionistas, com o campo. Aqui em São Paulo, por exemplo, São Paulo, cidades próximas de São Paulo, vocês não têm ideia o que tem de cooperativas de agricultura familiar que produzem alimentos orgânicos. Vocês não têm dimensão. E sabe muitas vezes o que acontece com esses agricultores, e muitos são de assentamentos, que tiveram toda uma transição agroecológica, eles não têm mercado para escoar os alimentos. E jogam fora um monte de alimento orgânico, gente. Alimentos da biodiversidade, se a gente pegar os alimentos da Mata Atlântica, aqui em São Paulo eu faço parte de todas as ONGs, né, as centrais, né? Então aqui, por exemplo, o Instituto Auá, que é o instituto que mais defende o bioma Mata Atlântica. Vocês não têm ideia, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, o que foi jogado fora de cambuci, que é um dos alimentos mais ricos em vitamina C, e de uvaia, que é um dos alimentos mais ricos em carotenoides. Jogado literalmente fora, porque não tinha mercado. Então, vocês entenderam o nosso papel? É prescrever isso nos nossos planos alimentares para os nossos pacientes de consultório, colocar na alimentação escolar, colocar na alimentação dos hospitais. Imagina o hospital onde as pessoas estão doentes, tomando um monte de remédio, e aí vai consumir aquele pão com margarina e gelatina de sobremesa, gente?
Os nutricionistas, eles têm que assinar, mas ser responsáveis técnicos por aquilo que eles assinam no cardápio. É muito importante vocês terem um conhecimento para levar essa transição nas prescrições e fazer essa ligação, gente, do campo à mesa, vocês entenderam? É vocês se ligarem às centrais, é vocês conhecerem as cooperativas do nosso país. Vocês vão rodar aqui a feira, convido todos vocês para conhecer, por exemplo, o estande do governo da Bahia, porque para mim é exemplo de cooperativismo aqui no Brasil. O que é cooperativa, maravilhosas, inclusive uma cooperativa que possivelmente vocês já conheçam, porque ela já atingiu, ela saiu da Bahia, já foi para o Brasil e para o mundo, que é a Cooperecer, que produz o milho não transgênico e com selo orgânico. Este milho a gente pode consumir. Agora, o milho transgênico, que altera toda a microbiota do solo, aumenta fungos no solo, que vai aumentar fungos no nosso organismo, que vai causar síndrome fúngica, aqui na clínica é uma das coisas mais difíceis da gente tratar no paciente, a síndrome fúngica, com alterações tireoidianas, muitas vezes de demora de reversão, a gente tem a disponibilidade desses alimentos. É um custo, gente, que cabe no bolso de todos vocês e de todas as pessoas que vocês atendem, com certeza. É valorizar. Conhecer a CSAs, a comunidade que sustenta a agricultura. Eu faço parte dessa ONG desde o início que veio para o Brasil, começou em 70 no Japão, 80 Europa, mais 90 Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Bela Gil foi, desde o início, ela foi uma grande ativadora da CSA, porque ela fez nutrição nos Estados Unidos. E quando ela veio para o Brasil, a gente estava já, junto com o Hermann, da Alemanha, implementando a CSA, e ela foi uma grande madrinha da CSA também, que é esse contato do nutricionista junto com o agricultor. É a parceria de ser co-agricultor. O que essa família de agricultores consegue produzir? Eles conseguem nutrir quantas famílias? A minha CSA, que faz 11 anos, que é do Marcelo, da Estância Demétrica, que a produção é biodinâmica, ele consegue nutrir 350 famílias. Então, o que nós fazemos? Família do Marcelo, que são 12 agricultores. Qual que é o custo? Para vocês terem salários dignos, para vocês terem o sonho realizado, porque a família do Marcelo tinha sonho de visitar lá em Alagoas, a cidade que eles nasceram, e nunca eles puderam fazer isso, porque eles não tinham direito a férias. Como que é? Férias, pagar a faculdade de filho que queira estudar, ter o plano de assistência médica, porque o principal profissional que tem no mundo é o agricultor, não é, gente? Porque senão nós não estaríamos aqui ninguém vivo. Então, para ele se manter no campo, nós precisamos dar essa subsistência, essa parceria, mão com mão. É muda, é precisar de uma irrigação, que às vezes não está dando, vai ter que fazer um processo de irrigação diferenciado. Isso tudo sai uma planilha anual que mensalmente nós financiamos essa produção. E olha que lindo, se vocês entrarem no site da CSA Brasil, nós temos pontos de CSA literalmente no Brasil inteiro. Tem estados que está na ponta? Tem. Para a gente, o estado que está na ponta em termos de ter 40, eu acho que é 47 CSAs, é o Centro-Oeste, a região de Brasília, Distrito Federal, ela que tem assim a ponta. Mas outros estados, Bahia, tem mais de 4, 5 CSAs, Recife, assim por diante. Então, é essa ligação que a gente precisa fazer. Por quê? Porque o impacto de eu ter um alimento com agrotóxico, ele vai complicar muitas outras coisas. Complica o ser humano, complica quem acaba utilizando. Primeiro é prejudicado é o agricultor que está lá direto com esse uso. Depois nós que consumimos. Mas nós vamos ter toda uma cadeia muito, muito impactada. E por isso que eu falo sempre, eu tenho muita amizade com a Paula Gandim, né, que inclusive daqui a pouquinho vai ser a próxima palestrante, e é da Sociedade de Vegetarianismo, eu falo, deveria ser bandeira da Sociedade de Vegetarianismo, de todos os veganos, vegetarianos, o consumo de alimentos orgânicos. Essa é a bandeira, porque não tem coisa que devasta mais os animais do que a utilização dos agrotóxicos. Acaba com o sistema nervoso central das abelhas. E as abelhas não polinizam mais de 70% dos alimentos que a gente consome. Na hora que eu não tenho mais esse sistema nervoso central, elas não sabem onde elas têm que se dirigir para polinizar os alimentos. Então, olha o risco ecológico que nós estamos tendo de não consumir os alimentos orgânicos. E o que vocês consomem aqui bate no campo, gente. Se vocês prescreverem o licuri, o umbu, o buriti, o pequi, o que
você põe aqui, e as pessoas vão começando a consumir, o campo produz. Mas se nas prescrições só tem alface, cenoura, tomate, o que vai ser produzido no campo, esses alimentos? Deu para vocês pegarem? Bom, seguindo, quando a gente fala então dos alimentos orgânicos, olha que lindo esse trabalho. Ele vai mostrar que os alimentos orgânicos, eles melhoram, eles aumentam a microbiota saudável, enquanto os alimentos convencionais, eles destroem a microbiota. E lembra, microbiota, o nosso intestino, é o grande produtor de serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar e do prazer. E aí já começa todas as nossas alterações de humor por uma alteração do alimento que eu coloco exatamente dentro do meu organismo. Então, vamos lá. Quando nós falamos dessa questão de orgânicos, eu vou deixar esse resumo do que eu falei para vocês, do que o orgânico melhora, mas eu não posso falar que é de todos os nutrientes e compostos bioativos. E esse material também vai estar para vocês. O CSA eu acabei de falar para vocês, eu deixo no registro do material. Como que vocês encontram a CSA? Não sei porque agora não está voltando, mas tudo bem. Vamos então para esse trabalho de Ora Pronobis. A Ora Pronobis tem o dobro de proteína do que tem a quinua. E não podemos mais, no Brasil, prescrever quinua. Por quê? A quinua não é um alimento da nossa biodiversidade. Quando vocês colocam quinua no cardápio, vai acontecer duas coisas rapidamente. A primeira coisa que vai acontecer quando você prescreve quinua é que você vai ter um impacto de aumento de CO2, de mudanças climáticas, porque tem um transporte para trazer a quinua até agora, até aqui, por exemplo, no país. E a segunda coisa que vocês, nutricionistas, são super responsáveis, vocês não têm essa dimensão. Vocês conseguem mudar uma escultura social. Como que vocês conseguem mudar uma escultura social? Vocês conseguem mudar essa escultura social gerando renda para os agricultores familiares e os extrativistas. Porque na hora que vocês prescrevem quinua, sabe qual agricultores que vocês estão subsidiando? O dos Andes. Não do nosso país. Vocês entenderam? Quando vocês prescrevem o baru, o buriti, todos os alimentos que é daqui do nosso país, vocês vão estar cada vez mais, imagina o mesocarpo do babaçu, que coisa mais maravilhosa, vocês vão estar aumentando a renda dos agricultores extrativistas. Esse papel social, gente, não tem preço. Isso é ser nutricionista com propósito. Nutricionista é ser missionário, vocês sabem, né? Vocês escolheram uma profissão que é de missão, mas é fazê-lo exatamente com um propósito. Enfim, a Ora Pronobis aqui está o trabalho mostrando a diminuição de gases que eu comentei com vocês e melhorando toda a parte, né, bem interessante dos lactobacilos do nosso intestino. E seguindo a Beldroega, Beldrogão Major Gomes, que tem uma concentração enorme de ômega 3, mas vai ter também ferro, magnésio, potássio, cálcio, vários flavonoides. E aí a Beldroega mostrando que é um dos alimentos também muito ricos. Aliás, a Beldroega, gente, é mais rica em quercetina do que a casca da cebola que eu falei para vocês. E a Beldroega, no trabalho do Bahia Produtiva, que a gente trabalhou diretamente com os agricultores, muitas vezes tinha lá Beldroega, Beldrogão, Major Gomes, o Breto, que é muito conhecido, e eles não consumiam. E o ômega 3 é super anti-inflamatório. E eles, assim, com dores articulares, musculares, né? Dores em termos de aumento de pressão arterial. E a Beldroega, que é riquíssima em ômega 3, fazendo esse efeito, inclusive aqui na asma, tendo efeitos muito positivos. E aí, com vários trabalhos, né? E a melhor forma de consumir a Beldroega é exatamente você fazer a parte mais, assim, um cozimento mais rapidinho e junto com vitamina C. Vamos para um outro alimento que pode nutrir muitas pessoas, e esse vocês podem ter até na varanda da casa de vocês. Vocês têm a batata doce que compra. Batata doce, come algumas e deixa outras num vasinho. Aí vai crescendo o quê? As folhas da batata doce. As folhas da batata doce, essas folhinhas que ficam lá na roça, porque a gente não pede para o feirante aqui mesmo das feiras agroecológicas para trazer a folha da batata doce. A folha da batata doce, gente, ela tem tantos nutrientes, ó, riquíssima em beta-caroteno, vitamina C, vitamina B6, fibra e tal. E uma das fontes mais excelentes de compostos fenólicos. E se a batata doce for amarelada ou arroxeada, mais ricas em antocianidinas.
Folha da batata doce, ajudando desde efeitos antidiabéticos, anti-inflamatórios, anticancerígenos, cardioprotetores, de obesidade, antimicrobial. Meu Deus, combate a vitamina E, e a malnutrição. O que a gente tem aqui? A gente tem uma folha que pode ser utilizada de várias formas, inclusive cruas, que muitas das punk, como a Orapronobis, eu tenho que ter um processo de passar por um branqueamento, porque ela tem baixíssima concentração de oxalato. Então, como ela tem baixíssima concentração de oxalato, ela é uma ótima opção para eu fazer um suco verde detoxificante. Vocês entenderam? Está aqui, a folhinha da batata doce, que é uma coisa assim tão... Gente, batata doce é fantástica. Eu trabalhei muitos e muitos anos, até o ano passado a gente publicou o tratado de nutrição em oncologia, né? Então, muitos anos eu trabalhei com câncer. Os trabalhos mostrando aumento de plaquetas com batata doce para os pacientes que estão sendo submetidos à quimioterapia, gente, é fantástico. E com as folhas da batata doce também. Então, dá para a gente tratar coisas bem importantes mesmo. Cozimento vai poder melhorar um pouquinho a sua biodisponibilidade. E aqui depois vocês vão ter um monte de coisa com a batata doce. A capuchinha, que é muito linda, é uma flor comestível riquíssima em nutrientes e compostos bioativos. E aí, gente, eu vou deixar todo esse material para vocês, ó, já falei de vários, né, que estava lá na lâmina do IBNF, para a gente, então, taioba é outra fantástica, né, gente? Taioba, esteatose hepática, redução de gordura no fígado, realmente é fantástico e está aqui no nosso país, bem pertinho da gente aqui, da gente está consumindo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você passar o vídeo agora, rapidinho, da plataforma do Bahia Produtiva. O vídeo não vai rodar? O do Quintal Produtivo vai rodar? Não, também nenhum dos dois. Então, eu não vou rodar 2 vídeos importantes, mas que vocês vão ter acesso a esses 2 vídeos. O vídeo do projeto do Bahia Produtiva, que tem inúmeras receitas com os alimentos dos biomas, que tem forma de plantio desses alimentos, para a gente poder, assim, reconhecer e plantar esses alimentos, e que tem inúmeros dados científicos dos valores nutricionais que esses alimentos da biodiversidade brasileira têm. E tem um videozinho também que eu vou deixar para vocês, que é relacionado ao meu quintal produtivo, para vocês verem como no quintal tão pequenininho, que é o da minha casa, quantas espécies de alimentos eu tenho no meu quintal produtivo. Tem mais de 40 espécies de alimentos, todos eles que a gente pode consumir, que não são as clássicas, alface, rúcula e assim por diante. Então, acho que é isso. Bahia Produtiva roda? Então, passa do Bahia Produtiva, inclusive em homenagem ao pessoal da Bahia que está aqui. O Exley, que está lá de pé, ele foi o coordenador desse projeto, um super engenheiro agrônomo, que eu tive o prazer de trabalhar 4 anos num trabalho financiado pelo Banco Mundial. Então, passa, por favor, o vídeo. Está sem som. Mas era para vocês verem, né? Ele vai conseguir colocar o som? Que aí esse material, gente, ele foi feito efetivamente para o mundo. Ele não está traduzido em outras línguas, mas vocês vão poder ter acesso a uma plataforma riquíssima em conhecimento. Inclusive, até agora, na última edição, com as plantas medicinais, como que a gente cultiva, como você utiliza cada planta, né, para os seus chás, tal. Foi toda uma curadoria da própria Natália Marques. Plataforma online Sam Bahia Produtiva oferece. Agora não está passando a imagem, mas está passando o som. Então, vamos lá agora setar. Plataforma online Sam Bahia Produtiva oferece curso online e gratuito que apoiarão no desenvolvimento de ações de inclusão socioprodutiva, nutrição, culinária e punk, através de vídeos sobre comida de verdade, valorizando os alimentos regionais, além de cartilhas com informações nutricionais, orientações de cultivo e de aproveitamento integral dos alimentos, além de pareceres técnicos científicos sobre saúde, bem-estar e imunidade. Na área Onde Encontrar, será possível acessar empreendimentos da agricultura familiar, feiras agroecológicas, relação CSA na Bahia,
site de compras de produtos da agricultura familiar e banco de sementes. Acesse todos esses benefícios através do site www.car.ba.gov.br/SAM. Agora já foi. É um projeto que eu tive muito orgulho e gratidão por realizá-lo. E que vamos seguir aí para novas etapas desse projeto.